Eu ia toda torta, assim, tipo... Olá para você que está assistindo esse vídeo. Meu nome é Lorena, sou aqui da Imaginatu e hoje eu vou te dar dicas de como perder medo de montanha-russa. Você quer saber? Então vamos lá. Em Orlando e também nas cidades próximas, como Tampa, tem montanhas-russas maravilhosas e às vezes você pode ter muito medo, mas ficar assim, poxa, eu queria tanto ir. Então, primeira dica que eu te dou é primeiro saber por que você tem esse medo, do que você tem esse medo. Por exemplo, eu tinha muito medo daquela sensação de frio na barriga. Sabe, muita gente até fala sensação de morte, é porque é muito pesado, né? Durante a queda. Então, o meu problema era a queda. Eu ia toda torta, assim, tipo... Agora, outras pessoas podem ter medo em relação à altura, e aí você tem que pensar se realmente você quer ir, porque tem umas que são incrivelmente altas, e tem outras pessoas que têm medo do looping também, ou então outras pessoas têm medo de, sei lá, cair, mas você tem que saber exatamente do que você tem medo para você poder ir nas atrações mais leves, né, que vão te desafiando bem aos poucos, para ir acostumando e depois em todas as montanhas russas. Olha que maravilhoso. Até cuspi aqui. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu fui para Orlando, eu fui com meu pai numa excursão, que era da agência dele, e eu tinha 8 anos. E aí, o primeiro parque foi o Magic Kingdom, e lá tem a Splash, que na verdade não é uma montanha russa, mas tem aquela queda, com aquela sensação de frio na barriga. E aí eu não tive coragem de ir. Só que depois a gente foi para o Busch Gardens, que é o lar das montanhas russas. Ainda não tinha tanta montanha russa quanto tem hoje, mas aí lá eu consegui ir na minha primeira montanha russa. E aí já entra numa segunda dica, que é você começar com atrações mais tranquilas. Por exemplo, não necessariamente precisa ser uma montanha russa. No caso a Splash, era uma queda que dava um friozinho na barriga, né? Não é tão forte quanto as outras montanhas russas, mas se o seu problema for o frio na barriga, essa sensação, aí você pode começar por essas mais tranquilas. Tem outras montanhas russas para criança mesmo, meio parecidas com aquelas que a gente encontra em uns parques, por exemplo, de shopping no Brasil, então dá para você ir bem com calma. E outra coisa, se você estiver levando alguém e essa pessoa tem medo de montanha-russa, por favor, não coloque ela numa atração muito forte de cara. Seja bem sincero mesmo, porque senão a pessoa vai sair traumatizada de lá. Terceira dica que eu dou é assim, eu não falei que quando eu ia nas primeiras vezes na montanha-russa, eu ficava toda assim, fechando o olho e no assento meio... No caso, eu ficava meio curvada para frente, né? Não sei, era meu jeito de sobreviver a uma montanha-russa. Mas eu aconselho vocês sempre ficar com toda a costa e a cabeça encostada atrás, no assento mesmo. Porque às vezes, por causa de looping ou alguma inversão da montanha-russa, você pode ser jogado para frente e não conseguir voltar para trás por causa da pressão, enfim, não sei tanto assim de física para explicar, mas eu só sei que de repente você pode ficar assim e não conseguir mais colocar a cabeça para cima. É meio estranho, né? Mas isso acontece, então sempre bem encostado atrás. Quarta dica, coloque algumas metas, por exemplo, na próxima viagem eu vou naquela montanha-russa, ou então, da próxima vez eu vou abrir os olhos, ou próxima vez eu vou soltar assim rapidinho os braços. Então vá colocando meta para você atingir, cada vez você vai ficando mais e mais animado para poder superá-las. Bom, pelo menos comigo foi assim. Eu ia assim na montanha-russa primeiro, e aí depois eu consegui abrir os olhos, e aí depois consegui ficar totalmente encostada no assento. Nossa, muito, muito mais confortável, confia em mim. E agora eu vou toda louca mesmo, eu me jogo assim, os braços para cima. Eu amo aquela sensação que a gente sai um pouquinho assim do assento na queda e se sente bem livre, assim, liberdade é o sentimento que eu tenho quando eu vou nessas montanhas russas. E a quinta dica
é sobre os assentos e as fileiras nas montanhas russas. Então, tem a primeira fileira, tem aquelas que estão no meio e tem a última. Bom, a primeira e a última costumam ser as mais radicais. A primeira, mais acho que por causa da visão que você tem realmente. E a última, algumas pessoas falam, e às vezes eu já senti isso, que parece que é mais rápida ou por mais tempo, é mais radical. Então, você pode começar indo nas fileiras do meio, qualquer coisa. Se você chegar lá na montanha-russa e a pessoa que está trabalhando lá te falar fileira número 1, você pode pedir para não ir, tá bom? Porque muita gente gosta de ir na fileira e aí você pergunta se alguém quer ir. Inclusive, em algumas montanhas russas já tem uma fila específica para quem quer ir na primeira fileira. E aí, se você quiser ir lá, você tem que ir para essa fila separada. Demora um pouquinho mais. Gente, essas foram as dicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês realmente se superem. E depois, por favor, venham aqui comentar, né, se vocês conseguiram superar suas metas. E também coloca aqui nos comentários se vocês querem um vídeo com as melhores montanhas russas ou as minhas preferidas, né, na minha opinião, pelo menos, lá em Orlando e Tampa também, que tem Busch Gardens maravilhoso, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo.